Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de história. Vamos começar corrigindo para casa. Esse daqui desse texto, espero que vocês tenham lido, porque ele é bem importante, né? Tem bastante explicações importantes, assim como as do nosso livro, né? Como eu falei com vocês na outra aula de português, minha impressão não está das melhores, minhas mãos estão imundas devido ao problema com a impressora, mas nada que atrapalhe a nossa aula, né? Então vamos lá. Questão 1. Escreva a origem do nome Mesopotâmia, né? Ela significa terra entre rios, né? Os rios Tigre e Eufrates, como eu falei na última aula, tá? Então o significado é terra entre rios. 2. Qual a importância dos rios para civilizações como a mesopotâmica e a egípcia? No caso, seria a fertilidade dos solos. Como eu havia falado numa aula presencial, quando acontece a cheia dos rios, né? Essa cheia, essa água que encharca o solo, na verdade, ela traz fertilidade a ele fica mais produtivo, né? Ele fica mais rico. Não é rico de dinheiro, não, né? De fértil mesmo. 3. Sobre o Código de Hammurabi, responda: o que foi? Na verdade, foi simples um conjunto de leis, né? O conjunto de Hammurabi foi escrito com base na lei de Talião, cujo princípio é olho por olho, dente por dente. O que isso significa? Isso está no texto, né? Aquele que cometesse um delito tinha como pena uma punição, uma pena proporcional ao dano causado. Então, dependendo do crime que você cometesse, a sua pena seria proporcional ao que ele causasse, né? Circule as alternativas corretas. A escrita mesopotâmica era gravada em plaquetas de argila com objetos pontiagudos, né? A cunha que eu falei com vocês. Baseado nessa informação, como se chama a escrita da Mesopotâmia? Cuneiforme, né? B. A Mesopotâmia foi habitada por diversos povos que disputavam áreas de terras cultivadas. Esses povos que formaram a Mesopotâmia são a última opção: assírios, sumérios, acádios, amoritas e caldeus. Tá bom? O caldeus, no caso, está falando aqui no texto, não está no nosso livro, né? Porque vocês lembram que na última aula, quando a Mesopotâmia, eu falei que eu não ia continuar o assunto quando surgiu a segunda Mesopotâmia, né? Mas aqui já nesse texto já tem essa explicação, que foram os caldeus que deram sequência, né, a isso. C. Em função dessa atividade econômica, construiu-se um sistema de canais de irrigação para melhor aproveitar as cheias dos rios Tigre e Eufrates, né? Assinale atividade econômica ao qual se refere a frase anterior, porque canais de irrigação, irrigar o quê? As plantas, né? Irrigar a agricultura, então opção aí, agricultura, tá? Agora, quando a nossa matéria, ela começa na página, eu vou achar, na página 32, né? Aqui, ó. Nós temos aqui a bandeira do Brasil, as crianças brincando de futebol, né? Que o brasileiro gosta bastante. Não é futebol não, é um quebra-cabeça, um jogo de montar, na verdade. Eles estão montando a bandeira do Brasil, como se fosse um Lego, né? Aqueles brinquedos de encaixe, na verdade, não tem nada de futebol. Então vamos lá, na página 34, vamos falar um pouco do Brasil, né? O brasileiro. O que significa o povo brasileiro? Brasileiro, né? Cidadania, solidariedade, união. Mais do que nunca, a palavra união, a palavra solidariedade está presente em nossas vidas, né? Ou seja, um precisa do outro, né? Uma sociedade é feita com ajuda, né? A solidariedade mesmo, né? Agora o que está acontecendo é um ajudando o outro, ajudando os mais velhos, né? Ficando em casa quietinho, ajudando em casa, espero, né? Então, né, como se faz a cidadania? Através da solidariedade, da união, do espírito de equipe, tá bom? Com a dominação portuguesa, né, a gente sabe que o Brasil foi dominado pelos portugueses, né? Isso foi chamado de período colonial, que durou de 1530 a 1822, né? Nesse período surgiram as primeiras vilas e cidades, tá? A política era para poucos, era para a elite, né? A maioria da população era excluída, que eram os indígenas, os negros escravizados, as mulheres, os pequenos e médios comerciantes.
Então, de novo, a política era para os ricos, para a elite, não para os mais simples, né? Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil. Isso trouxeram várias mudanças, né? Em 1822, né, houve a libertação do Brasil. Dom Pedro I proclamou a República, né, proclamou a independência do Brasil. E aí todo mundo achou que ia mudar tudo, né, que tudo ia melhorar. Não foi bem assim que aconteceu, não. Pouca coisa mudou. Sabe por quê? A política continuou sendo para a elite, continuou tendo a desigualdade social, né? Muito para quem já tinha muito, pouco para quem já tinha pouco, né? E aí nessa época aconteceu um movimento chamado Iluminismo, né? Eles tinham teorias políticas, econômicas, defendiam a liberdade humana e a igualdade de direitos, ou seja, todo mundo ter os mesmos direitos, o que não acontecia na época. E os iluministas defendiam a democracia, ou seja, a participação do povo, né, no governo, e a liberdade de expressão, tá? E aí surgiram vários movimentos além do iluminismo. Um deles foi a Inconfidência Mineira e o outro foi a Conjuração Baiana. Eles queriam a libertação do controle português aqui na colônia, né? Queriam ser independentes, mas não conseguiram o objetivo deles com esse movimento, Conjuração Mineira e Inconfidência. Baguncei tudo. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tá? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Eles não conseguiram o objetivo. Esse objetivo foi alcançado, entre aspas, em 1822, com a independência do Brasil. Como eu falei, não houveram muitas mudanças com essa independência, né? Continuaram os ricos tendo muito, os pobres continuaram pobres, os escravos continuaram escravos, então assim, não teve muita mudança não. Depois, pessoal, na página 38, tem um texto bacana sobre os direitos das pessoas, né? Os direitos civis. O que são os direitos civis? Liberdade e igualdade das pessoas perante a lei. Vou falar dos direitos, depois a gente vou comentar. Os direitos políticos, a participação do povo no governo, ou seja, todo mundo poder opinar. E os direitos sociais, participação na riqueza coletiva. Cá para nós. Participação na riqueza coletiva, participação na política, liberdade e igualdade para todos. A gente sabe que isso aí é só uma teoria, né? Porque na prática isso não acontece, né? Não tem igualdade entre as pessoas, a riqueza não é distribuída de forma igual, muito pelo contrário. Não são todas as pessoas que dão opiniões na política, né? Então, se a gente for pensar bem, desde aquela época ela não mudou tanta coisa, não. Tudo bem, nós não temos mais a escravidão, que já é uma coisa muito boa, né? Mas ainda temos muito que conquistar nos nossos direitos, né? Pessoal, agora façam as atividades propostas com atenção, capricho, e na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima.